Salve galera do canal, bom dia. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque não é sobre jogos, é sobre anime, um assunto que eu também gosto. E que apesar de não ter. A gente não cobrir nenhum anime diretamente nas lives e tal, a gente sempre fala muito de Bleach quando a gente tá jogando alguma coisa em live e tal. E recentemente o nosso querido Renato, do canal Segredo dos Games, fez um vídeo aqui falando sobre Bleach, a obra que as pessoas pedem pra ninguém assistir. E como é um anime que a gente gosta muito, tanto eu quanto algumas pessoas do chat, nada mais justo do que ver esse vídeo para entender melhor, porque o título dele é bem confuso, não sei bem o que ele quer dizer com a obra que as pessoas pedem para ninguém assistir. Mas, antes de começar o react, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e no mais é isso, vambora. Por que tantos falam que Bleach é Pera aí que tem um comentário no chat. Acompanhe as lives para ver o Ale trocando no novo jogo de Bleach. Se eu receber a chave, façam isso mesmo. Mas vamos lá. ruim? Por que tantos falam que Bleach é ruim, enquanto ele tá ganhando jogo novo, anime novo e tudo mais? O que pode fazer a percepção Nossa, de alguém Bleach, sobre alguma se obra tem uma tornar coisa que ruim? Bleach O não que é ruim. influencia a opinião dela? O que nos impede de entender o que o autor quer passar pra gente? No Brasil é quase um crime falar de Bleach. A quantidade de hater, gente falando que tal arco é lixo, ou que Sério que tem isso? Pô, mas ele não é tipo um dos Big Threes lá da Shonen Jump? tal outro anime é muito melhor, ou que os temas são chatos, é impressionante. Não é disso não. Tanto que tem muito pouco conteúdo sobre a obra disponível no YouTube. Se você for comparar, por exemplo, com outro Dos três era o mais odiado antigamente. Caralho, não sabia. Ah, tá. Dos três eu entendo ser o mais odiado. Mas, porra, como a obra como um todo é muito boa. Muito por causa da temporada filler. Ah, a temporada filler é dos Vizard, não é isso? outros títulos do Big Não, pera. É aquela temporada. Ah, dos Bounty. Tá. Free, que são os três pilares da Shonen Jump, a maior publicadora de mangás do Japão, e onde as histórias mais famosas são lançadas. E talvez aí é que esteja o grande problema, a própria Shonen Jump. Para ter a minha própria opinião, ao invés de depender de youtubers, conversas em Discord e tudo mais, eu aproveitei as minhas férias e aceitei o desafio do Grind Narrativando, um incrível produtor de conteúdo que eu recomendo de verdade que você siga, focado principalmente em narrativas, e consumir toda a obra de Bleach lançada oficialmente. E claro, eu não vou dar spoilers aqui, mas sim te convidar a refletir sobre ela, porque eu já tinha assistido o anime antes, não todo, claro. Eu gostei da história em si e das lutas, tanto que eu tenho na sala de casa uma réplica da Bankai do Ichigo, mas porque eu, que não gosto de shonen, já falei aqui abertamente que o melhor do Big Three Coffee Coffee. Aí eu já não sei dizer. Mas eu gosto muito. Dragon Ball, não gosto de Naruto nem nada do tipo. Estou aqui falando de Bleach. É pelo que tem a mais por trás disso, e eu só percebi quando eu olhei essa obra com outros olhos. E é por isso que eu quero te convidar a entender e conhecer isso. Por isso eu te peço, esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like se você gostar, é importante de verdade, dê uma chance pra gente, vai que gosta, você não tem nada a perder. E vamos fazer isso. Se eu não fiz. Ah, eu já fiz. vamos pro que interessa. Apesar de tudo, Bleach é um shonen. Isso fica muito claro na... Cara, Bleach tem uns personagens que eu acho muito fodas, cara. O Toshiro Hitsugaya, eu acho ele muito foda. Primeiro porque ele é um capitão de gelo. Ser um personagem que controla gelo já automaticamente bota no top 10 pra mim. Mas, porra, o Ichimaru Gin, cara, eu gosto muito do arco dele, eu gosto muito da explicação dele, porque ele é um cara mau que é bom, só que é mau e é bom, e você não sabe o porquê. O Ichigo eu não curto tanto por causa dessa coisa de protagonista que tem o sangue de tudo. O Ichigo, ele é Hollow, ele é Shinigami, ele é humano, ele é Quincy. Isso eu não curto. Isso é uma das coisas que me incomoda em Skyrim, por exemplo. Skyrim, o protagonista, ele é o Dovahkiin. A gente já falou disso várias vezes. Ele é o Dovahkiin, é o escolhido do College of Winterhold, dos Nightingales, não sei o que, etc. Beleza. O que? O Kubo consegue escrever bem, sendo que tem um elenco gigante. Isso é difícil pra cacete, a gente vê a dificuldade em Naruto. Sim, tanto que um dos personagens com mais destaque em Naruto foi um dos personagens com menos destaque em Naruto, que é o Rock Lee. Mas aqui eu acho que todo mundo tem um arco bom, um desenvolvimento de história bom. Tanto os capitães, quanto os tenentes, quanto
a turma do Ichigo, quanto os Hollows, você sabe todos os espadas, você consegue acompanhar a história de todos e tal. A história é muito bem desenvolvida, cara. Na forma como o seu autor escreve a obra no começo dela, o primeiro arco. Onde Kenpachi é foda. Nossa, o Kenpachi é um maluco muito foda. Saber que ele é um dos capitães mais fortes, só na força bruta, que ele não conhecia nem a Shikai dele, porra. Nós já conhecemos em toda a obra do Pra quem não vê Bleach, eu tô falando grego. Mas, bem, vejam Bleach. tipo. Um adolescente consegue seus poderes, faz toda a jornada do herói e todas aquelas estruturas e padrões narrativos que nós já vemos em todas as obras japonesas. Com introdução, plot twist, clímax e conclusão. E em todos os capítulos, toda a saga, é isso. O problema é que cada arco dali, na verdade, também é uma introdução pro arco final, que é o que interessa, o verdadeiro clímax. E você só percebe isso quando fica claro que o autor, Tite Kubo, conseguiu finalmente relaxar e fazer o que queria com a sua obra. E um sentimento similar ao que aconteceu, por exemplo, com o Yoshiro Togashi, autor de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. Yu Yu Hakusho é meu anime favorito de todos os tempos. Nossa, que anime bom. Eu sei que a última temporada foi corrida e tal, mas eu gosto muito, principalmente pelo fato do Yusuke não ser o todo-poderoso. Hunter, que queria fazer uma obra profunda, mas que para isso tinha que agradar o público e a editora. Então tinha que enfiar um monte de lutas. E as lutas não são o clímax, são de menos. Se você assiste Bleach pelas lutas, você tá perdendo grande parte do que faz a obra ser tão profunda. Porque na obra do Tite Kubo, elas não são sobre o simples ato de lutar, ou para saber quem é o mais forte, ou para parar alguém, ou alcançar o objetivo da trama, como acontece em várias obras shonen. Não, tem algo a mais. Cada luta em Bleach representa o desenvolvimento de cada personagem participante naquele momento da trama. Algo muito mais interior. E não se limita apenas a lutas de ideologias, ou da vontade de vencer, ou sequer o poder do protagonismo. Porque as lutas têm um sentido narrativo além de apenas hype, ou grandes explosões e faíscas na tela. E não que o que está na superfície não seja legal. As lutas são realmente incríveis. As lutas são muito boas. As lutas são muito boas. Mas o que me atrai pra isso é o que tem por trás. Porque se eu quisesse só ver luta, eu abria o YouTube e procurava melhores momentos do UFC. Então quando você para pra analisar certas lutas, como a do Zaraki contra o Nohana, ou do Ichigo contra o Ulquiorra, você percebe que ali ele tá tentando emular as batalhas psicológicas e mentais que todo mundo enfrenta. As dúvidas que nós temos, as reflexões sobre cada momento. Eu não sei porquê. Agora isso é uma coisa que me pega um pouco. Eu não sei qual que foi, tipo, o porquê que o Kyoha teve tanto destaque, que eu não curti tanto ele como personagem. Eu acho o Green Joe mais maneiro, a Haribel, o Stark Coyote, tem tantas espadas que eu achei mais maneiro. Eu não sei o que o Kyoha teve que todo mundo ficou, caramba, que personagem foda. Achei ele legal, mas nada que merecesse muito destaque. Eu sei o que ele quis fazer ali, como assim? Explica aí, Bossu, talvez tenha passado batido por mim. De vida. O que nos deixa triste, o que nos deixa feliz, o que nos move. Por que isso importa? Por que existe esse sentimento de onde ele nasceu? E aí você consegue entender, por exemplo, o final do Ulquiorra. Só que nada disso você vai encontrar de forma fácil na sua mão pra você entender, desenhadinho ali pra criança. Não, o autor ele prefere respeitar a inteligência do público e tentar fazer as coisas de formas mais simbólicas, representativas, sem deixar tudo muito claro. E assim tentou criar um paralelo igual a Meruem e Gon. Você vê o Kyoha se aproximando de um humano e o Ichigo, que é humano, se aproximando do Hollow, sendo no final o Ichigo que ataca os amigos e o Kyoha que defende eles. Ah, eu não lembrava disso. Você tem que... Do Meruem também eu não vi tanto o Hunter x Hunter. Não... Eu sei quem que é, eu sei que tem uma luta com o Gon, mas não vi a luta por si só. E refletir para você ver o que tá por trás daquilo que acabou de acontecer. O exemplo é a própria chuva, que cai e é citada apenas em momentos muito específicos, representando as angústias interiores. Ou a Bankai, que para você conquistar é preciso ir muito mais fundo do que apenas superar os seus poderes, ou ficar com muita raiva, ou contar com o poder da amizade. A Bankai representa muito mais sobre entendimento interno do que sobre força bruta. É uma... Por isso que o... Meu Deus, deu até branco no nome dele agora. Ai, meu Deus. Puta, justo quando eu preciso falar o nome desse infeliz que tá na tela, me dá um branco. Mas é um entendimento profundo. Ele tem o entendimento de que ele nunca vai derrotar ninguém. O Range, isso. O Abarai Range. Por isso que ele tem a Bankai liberada desde o início do anime.
Porque ele sabe que ele nunca vai derrotar ninguém, então não precisa ser forte, ficar com raiva nem nada. É só falar assim, eu sou um merda. Tá, beleza, aqui tá tua Bankai. É uma construção bem sutil, acho que podia ter sido feita melhor. Dito isso, o Green-Joe, melhor espada. Cara, o Green-Joe é bom, mas eu gosto muito do Barragan. O maluco é o rei é literalmente o rei da morte. Ele é o cara mais poderoso dentro dos espadas. Só que ele não podia ser, ele teve que se curvar pro Aizen. Então ele aceita ser o número 2 mesmo ele sendo o rei da porra toda. Eu acho isso muito maneiro. Tipo, um rei que sabe que tem alguém mais forte e mesmo sendo um rei, ele é obrigado a se curvar. Eu acho isso muito foda. Clara simbologia sobre questões psicológicas. Com isso, quanto mais você reflete sobre Bleach, mais você percebe que profunda é a obra. Sim, Também é foda, cara. Essa personagem foi muito desperdiçada no começo da série. Meu Deus do céu. Tudo bem que ela é de gelo, então isso pesa muito. Mas, porra, nossa, a Bankai dela é muito foda. A gente quase não vê ela lutando. Especialidade, estilo autoajuda, cheia de clichês e lutas explosivas, que os shonens em maioria são. Praticamente tudo tem um significado oculto ou representa alguma coisa. Você nunca se perguntou por que a obra fala tanto sobre usar máscaras ou não? Ou por que o nome é Bleach, que significa água sanitária ou alvejante, ao invés de ser algo mais fantasioso ou igual ao nome do protagonista ou do que ele foca, como a maioria dos shonens fazem. Claro, eu não tô aqui dizendo que ele é melhor que Naruto, que One Piece, não sei o que. Não é isso, não é questão. Tô dizendo que ele Não estou dizendo isso, mas é isso. é diferente. Sacanagem. E é exatamente por isso que ele tem que ser consumido de forma diferente também. Senão você não vai conseguir ter toda a dimensão de tudo aquilo que o autor quer passar para você, seja em entendimento, seja em sentimento. E é exatamente por isso que essa obra me chamou tanta atenção. E é exatamente por isso também que muita gente acha ela um lixo. Um exemplo é o arco dos Fullbringers, que após várias e várias... Esse arco eu não tanquei ver. Esse eu não gostei muito, não. Mas não porque o arco em si seja ruim. É porque, cara, a conclusão do... Se eu não me engano, o Fullbringers foi depois do Aizen, não foi? Foi quando o Ichigo perde os poderes. Cara, eu acho que o arco do Aizen fechou de uma forma tão incrível, tão foda, que, sei lá, ficaria pesado pra mim, mas é a minha opinião falando, ficaria pesado ter que ver o anime, tipo, vendo o personagem se reconstruindo de novo do zero. Sendo que é uma coisa que já aconteceu bastante em Bleach. O Ichigo, ele tem o talento dele, aí ele escala isso, só que ele vê que, tipo, pra progredir ainda mais, eu vou ter que usar um poder novo. Então ele vai ter que voltar do zero, aí seja um aprendiz de novo, que foi o que ele fez pra liberar os poderes de Hollow dele. Aí ele conquista tudo de novo, aí ele vê que o poder dele não vai ser o suficiente. Aí tem o arco lá de Fake Karakura, quando o pai dele leva ele pra treinar no Dangai e tal. E aí quando ele chega no ápice, que ele conquista a porra toda e tal, aí ele se sacrifica, faz todas as coisas lá, que eu não vou dar spoiler. Mas no arco seguinte ele tem que começar de novo sem os poderes. Eu acho que seria um arco perfeito pra dar muito mais destaque pra outras pessoas e não pra ele. Aí quando eu comecei a ver e eu vi que, não, outra vez ele, aí eu cansei e não vi, sabe? Várias lutas, bem shonen e tudo mais, o autor lança um arco totalmente de thriller psicológico, com vários temas adultos e coisas bastante sensíveis para a cultura japonesa, como a sensação de inutilidade. Mas exatamente por ser menos shonen, que muitas pessoas falam que é o pior arco que tem. Precisava reviver os poderes dele pro arco seguinte do Yhwach. Cara, mas poderia reviver de outra forma. Ou poderia reviver nesse arco mesmo, só que dando mais destaque pros outros personagens, pô. A Rukia, cara, a Rukia é um personagem foda. O Chad também. Tinha muito espaço de holofote pra muito mais gente, e paralelamente ele ia construindo os poderes dele. Tanto que ele fez isso no arco da Guerra dos Mil Anos, pô. O Ichigo, ele perde a Zanpakuto dele, e pra ele recuperar, ele tem que fazer todo um treinamento e tal, mas aí, tipo, enquanto ele tá fazendo o treinamento, tem muita coisa acontecendo. E eles mostram essa muita coisa acontecendo. Isso que eu acho maneiro. Isso que eu gostei. Eu acho que poderia ter sido assim.
dizendo que ele é um filler que não tem que ser assistido, que é completamente bizarro. Porque mesmo tendo os seus problemas, que são importantes citar, e nós já vamos falar sobre, prova que você não conseguiu entender qual é a questão psicológica que esse arco aborda. E eu realmente não consegui porque eu não acompanhei ele, eu não consegui acompanhar. Então eu me enquadro nesse grupo aí. Mas isso não diminui nem um pouco o valor de Bleach pra mim como um todo. Acho que tinha que ser ele pra fazer o paralelo com Ginjo, que também era um Shinigami substituto. Aí eu não sei quem, eu não lembro quem que era Ginjo, porque eu falei, eu não acompanhei toda essa arca. Essa arca não, essa saga. cada arco aborda uma questão do tipo. Em Full Bridges, você consegue ver muita coisa sobre liberdade, quem comanda nossas vidas, quem tem as rédeas, o que fazer com elas, dependências e tudo mais. Então, basicamente, Bleach são duas obras ao mesmo tempo. Você tem os shonens, com adolescentes brigando com espadas e tudo mais. Final compensa, eu prometo. Eu vou dar uma chance pra isso depois, até porque a gente tem que esperar alguns meses ainda até sair a última parte da Guerra dos Mil Anos. Mas o que eu sinto que ele realmente quer fazer, mas não pode colocar na cara por causa das vendas, da editora e tudo mais, é um seinen, ou seja, uma obra para adultos, com várias mensagens e conteúdos entre linhas direcionadas a outro tipo de público. Um trabalho muito difícil e esse, para mim, é o maior problema de todos em Bleach. Mas antes de chegarmos lá, não se esqueça de dar uma chance pra gente se inscrever aqui no canal, se tá gostando da Tô análise, inscrito, já deixa tô um like, inscrito. porque é muito difícil de... Inclusive, volta e meia o Renato aparece aqui na live. Pô, muito obrigado pela presença, mano, e pelo conteúdo de qualidade. Já tá inscrito, tá com o sininho, tá com o like. Fazer é uma aposta que eu tô fazendo aqui, um trabalho gigantesco que pode dar muito ruim eu ter só gasto dinheiro a produzir. Então seu apoio é importante de verdade, principalmente pra gente poder entender qual é esse problema, que é basicamente ser Shonen Jump, ser da Shonen, ou seja, ele tá falando com um público enquanto ele tenta fazer uma outra coisa. E é aqui que a gente acaba chegando no maior problema de Bleach, tentar agradar a dois públicos completamente diferentes ao mesmo tempo. Isso é difícil pra caralho. Tentar agradar a um, você acaba desagradando ao outro e vice-versa. Por outro lado, isso gera possibilidades. É um exemplo. Você pode gostar do personagem Kenpachi Zaraki, porque ele é forte pra caramba, é B10, vai pra cima e tudo mais. Mas por outro lado, você pode... Eu gosto dele por causa disso, só que não só por causa disso. O Zaraki é foda porque ele é um maluco que ele não... de certa forma... Vou botar de certa forma. Ele tem uma complexidade que pra mim é igual a do Saitama. Que o Zaraki, ele é um maluco que ele não tem noção da própria força. Porque, tipo... eu não preciso de Shikai, eu não preciso de Bankai, não sei o que. Ele virou capitão simplesmente porque o maluco é foda. Só que ele é foda, mesmo estando completamente abaixo do nível dos outros na evolução das técnicas dele. Por isso que eu acho que ele é foda, porque ele é um cara incrível, só que mesmo com um nerf que ele mesmo se coloca, porque ele não acredita em tais coisas. Eu não acredito nisso. E ele não precisa, ele simplesmente não precisa. É tipo o Saitama. O Saitama, ele é foda pra caralho, mas ele, tipo, ele não é só foda porque ele é foda, porque ele foi feito pra destruir todo mundo com um soco e tal. Mas ele é foda no nível de que ele sabe que ele é tão forte, só que ele fica triste por isso. Ele não tem motivação, então ele não tem empolgação, ele não luta a sério. Então a gente nunca vai ver a força de verdade do Saitama, simplesmente porque ele sabe que ele é forte e que não vale a pena pra ele. Tipo, ele nunca encontrou ninguém pra que aguentasse um soco forte dele. É a mesma coisa que o Zaraki. O Zaraki nunca se interessou em saber qual que é o verdadeiro poder da Zanpakuto dele e tudo mais, porque nunca encontrou alguém que merecesse esse tipo de dedicação dele. Isso que eu acho foda. Pode gostar dele por causa de todo o arco pessoal e da simbologia que ele tem sobre crescimento, amadurecimento, do passar de uma vida de criança para um adulto, em todas as suas etapas, com suas responsabilidades, posicionamentos e tudo mais. E dos dois jeitos, você tá certo. Mas quem consegue entender pelo segundo jeito, aproveita muito mais, porque ele vê a mensagem na simbologia, ao mesmo tempo que ele vê as lutas com muita empolgação. E essa é, pra mim, a melhor forma de aproveitar Bleach.
Bleach. Porque é real que pra você consumir essa obra de forma boa, entender, gostar e realmente te marcar, é só se você pensar. E isso vai incomodar muita gente que prefere ou estão acostumados com um shonen mal escrito, com tudo explicadinho, que até crianças entendem, com conceitos repetidos. Porra, a Yoruichi também é foda. Passou a Soifon, eu lembrei dela. A Yoruichi é muito foda porque ela não precisa da espada. Ela abriu mão da espada dela, ela deu a Zanpakuto dela pra Soifon, só porque ela luta na porrada, na trocação. Eu acho isso muito foda. Os clichês, coisas óbvias padronizadas, conselhos baratos de autoajuda e tudo mais. E se isso te diverte, vai fundo. Mas eu não gosto. Por isso que Gurren Lagann e Death Note estão entre minhas obras Tinha uma gatinha, literalmente, é verdade. favoritas de todos os tempos. E claro, eu não tô dizendo que nas outras obras não tem esse tipo de coisa. Ou que Bleach seja perfeito e maravilhoso e tudo mais. Claro que não. Mas convenhamos, você sabe, pra cada obra maneira de shonen, tem dúzias que são simplesmente uma cópia da outra, sem qualquer personalidade. E isso Sim. aliena parte do público e me incomoda. Porque pra mim, uma das principais coisas que fazem uma obra ser interessante é justamente Eu gostava tanto de Bleach, gosto, né, porque eu voltei a ver a Guerra dos Mil Anos, que na época que eu acompanhava direto, eu devia ter meus 17 anos, por aí, 17, 18 anos, eu criei um personagem de Bleach, eu criei um personagem que eu, porra, pensei nos poderes e tal dele, eu acho muito foda, eu achei bem maneiro, eu acho que encaixaria muito na série, mas o Titicubo não atende meu número, não aceita minhas mensagens de WhatsApp, senão seria um personagem maneiro pra acrescentar. ou a mais, além do básico que a gente já vê em várias outras obras. E em Bleach são as mensagens Ter feito esse personagem no Elden? Ah, então, eu poderia, mas é que eu digo a questão dos poderes. Porra, eu pensei nos poderes muito fodas, muito fodas. Só que aí entra toda numa questão hierárquica. Então, um dia eu vou te mandar no privado isso, Bossu, pra você ver. passadas fora da superfície. E todas elas nascem com os personagens. O Tite Kubo conseguiu criar muitos e muitos e muitos personagens. Todos eles com personalidade, carisma e principalmente Sim. propósito dentro da obra. Porra, o Aizen é foda, cara. O Aizen pra mim é, assim... Posso dizer disparado o melhor vilão de anime que eu já vi. A complexidade dele é muito foda. Ele é incrível, um personagem incrível. Com um desenvolvimento real. E é por isso que vários deles, não importa quanto apareceram na obra, têm sua fandom. E na boa, trabalhar com a quantidade absurda de personagens que o Tite Kubo trabalha dentro da obra de Bleach é simplesmente muito difícil. Pois não só são muitos, como ele consegue trabalhá-los, criar o desenvolvimento, tratar aquele aspecto por trás dele e dar profundidade nas lutas, tornando cada uma delas um capítulo no desenvolvimento daquele personagem, simplesmente de uma forma impressionante, dando espaço e importância para cada um, nos momentos certos. O amor que o Tite Kubo coloca nos personagens é tanto que parece que ele tem problema em matá-los. Isso é um ponto baixo da Isso é uma verdade também. São poucos os personagens que morrem. história. Mas então, como entender e perceber todas essas nuances, essas coisinhas que fazem toda essa trama por trás e desenvolvimento? Como que o Tite Kubo faz isso? Ele usa duas ferramentas simplesmente incríveis. Shop e Paint. Sacanagem. E a primeira delas é o Se a culpa do público também, quando ele matou o Byakuya e recebeu até ameaça de morte, teve que voltar atrás. Então, isso que é foda. que gera a famosa e tão conhecida cubologia. Primeiro são os foreshadows, que são aquelas pequenas migalhazinhas, buracos, coisas não explicadas, que você pensa que é alguma coisa que tá errada, ou estranha, mas que é explicada pouco depois, ou puxada da história pouco depois, ou que simplesmente você não percebeu, mas que explica alguma decisão lá na frente. É só você ver, por exemplo, o Ichigo, que todos os aspectos dele O mesmo acontece hoje com a autora de GG. Autora de Jujutsu, só que como essa não mostrou o rosto ainda, ela deve se sentir mais segura. Tem isso, né? Tem bastante caso de escritora de anime que ou não mostra o rosto ou se esconde com um pseudônimo de homem pra não tomar tanto hate e tal. Se eu não me engano, a criadora de Fullmetal Alchemist fez isso na época que ela tava lançando os mangás. Ninguém sabia que era uma mulher que estava escrevendo. Eu já li isso em algum lugar, mas posso estar espalhando fake news, mas eu lembro dessa história. dele, inclusive aquele que é visto no final da obra, é explicado desde o primeiro capítulo. Isso é simplesmente impressionante, o que deixa todo o desenvolvimento muito legal, porque
Pra questão de segurança, a galera já tem um amor muito intenso por alguns personagens. Pois é. São vários pequenos Não duvido. twists e faz a obra ter basicamente um New Game Plus. Quando você vai reler várias pequenas coisinhas que você achava que não tinha importância, ou que explicam qualquer coisinha ali, seja a formação de um casal, atitude de tal pessoa, ou desaparecimento de algum personagem, que pra você não tinha sentido, do nada é um outro plot twist mesmo você já sabendo a história. É sim. Isso é uma parada que é foda. A gente vê na última temporada que os acontecimentos da primeira temporada... O que eu vou dar aqui não é um spoiler. De certa forma mas talvez não. Logo no começo da série a gente sabe que o Ichigo perdeu a mãe pra um Hollow. Isso repercute até no final da última temporada. Tipo, tudo isso leva pro final da última temporada. Uma parada que você sabe no primeiro episódio. Isso é uma parada que eu acho que é muito bem construído. Simplesmente impressionante. Já o segundo ponto para ele contar a história é na arte que ele coloca. O traço de Tite Kubo é simplesmente incrível, porque ele prefere conversar utilizando menos palavras e mais... Isso é dito em um dos 3 primeiros episódios? Então. Salve, Rodos, como é que você tá? Tudo tranquilo, mano? Isso é uma parada que eu acho muito boa de Bleach. A história é toda amarradinha. Expressões. Você vê no mangá várias cenas muito mais contemplativas que focam mais em posicionamento do personagem ou coisas relacionadas ao fundo, seja a falta de um fundo ou coisas escondidas nele, e por aí vai. Se você apenas ler, esperar as lutas e tudo mais, você vai perder grande parte do que... Só outra bancai inútil, a do Ikako. Ele era um personagem que parecia tão legal, só que aí era melhor ele ter ficado sem bancai. Mas é estilosa, pelo menos. Pô, cara, eu prefiro a Shikai dele. O maluco lutando com uma lança. Porque é uma lança. A gente é lanceiro, a gente fez isso no Elden Ring. Mas a bancada dele eu acho muito feio, cara. Que o Tite Kubo quer passar pra você. Bleach é como um iceberg. É muito bonito na superfície, mas tem muito mais embaixo. Claro, não vamos ser hipócritas aqui. A obra estava... Sim, o grito de bancai dele é maneiro, isso é verdade. longe de ser perfeita. E na verdade tem muitos problemas. Tem muita coisa rushada. Foi feita meio que às pressas, ou que acabou muito rápido. Principalmente as lutas finais. Tem também muita coisa mal explorada, que não foi bem explicada, ou que poderia ser melhor feita, criando buracos, ou Deus Ex Machina. E convenhamos, não tem muita desculpa pra isso. Tem uma parada que eu acho foda em Bleach, que eu não sei dizer se é parada foda de ruim, ou se é mal construído, ou se não é bem explicado. Porque tem a possibilidade de ser mal construído ou ser mal explicado. Que é o seguinte. O Ichigo, você vê toda a evolução dele, desde o começo, que ele tinha só a espada dele lá, que era do tamanho de um prédio, sei lá. Ó, aqui o Ad de Brawl Stars. E ele vai evoluindo isso. Aí ele consegue a Shikai dele, aí com a Shikai ele briga de frente com o Range uma vez, isso aqui, aí ele vai pro Seireitei, né? Pra Soul Society. Aí ele descobre a Bankai dele e fica, caramba, se ele descobriu a Bankai, ele tá no poder dos capitães das divisões, não sei o que e tal. E tipo assim, todos os capitães, tirando o Kenpachi e o Hitsugaya, o Toshiro, tirando eles dois especificamente, você não vê desenvolvimento de habilidade. Você não vê, eles vão ficar mais forte aqui, vão ficar mais forte lá, por causa disso, daquilo outro. Somente o Zaraki Kenpachi e o Hitsugaya. O Byakuya ele só treina depois. Só que assim, você só vê a evolução deles e bem pouca. E o Ichigo, ele já tava no nível de capitão. O Mayuri a gente vê. Cara, é porque a evolução do Mayuri, sim, o desenvolvimimento dele não tem a ver com força, tem a ver com inteligência. Beleza, vamos acrescentar ele. Você vê eles 3. Eles se desenvolvem um pouco. O Mayuri e o Kenpachi talvez até mais do que o Hitsugaya. E o Ichigo tá lá, crescendo pra caralho. Não, eu descobri o poder de Hollow, descobri o poder de não sei o que, aí tem o poder da puta que pariu, aí meu pai é tal coisa, aí minha mãe é tal coisa. E ele vai ficando cada vez mais forte. Só que, tipo,
Na terceira temporada ele já tava no nível dos capitães. Aí ele subiu pra caralho de poder. E do nada os capitães estão nesse mesmo nível de poder. Tipo, ele ficou forte pra caralho e todo mundo ficou forte junto sem nem saber. Tipo, ninguém treina mais, nem porra nenhuma, mas tá todo mundo forte do mesmo jeito. Aí ficou um pouco quebrado, ficou meio Cavaleiro do Zodíaco. Embora eu ame Cavaleiro do Zodíaco, é dito que os Cavaleiros do Zodíaco... Vou dar uma explicação melhor. É dito que os Cavaleiros do Zodíaco de Ouro, os Cavaleiros de Ouro, são os Cavaleiros mais fortes de todos. São mais fortes que os Espectros de Hades, mais fortes que os Marinas de Poseidon, os Guerreiros Deuses, não sei o quê. Seiya, Shiryu, etc. Todos eles derrotam o Cavaleiro de Ouro. Cara, no momento que eles derrotam o Cavaleiro de Ouro e tem a armadura deles reconstruída, não era pra eles passarem perrengue nenhum com os Cavaleiros Deuses, nenhum com os Marinas de Poseidon e nenhum com os Espectros. Tudo bem que os Espectros eles não passam tanto, mas nos Marinas e nos Guerreiros Deuses era pra eles passarem como se fosse, tô brincando aqui contigo. É a mesma coisa, tipo, o Ichigo deveria estar muito acima do poder de luta de todo mundo. Mas não, tá todo mundo foda pra caralho. E ninguém treinou, mas tá todo mundo foda pra caralho na última temporada. Mas é tipo a vida, você estuda, trabalha, e mesmo assim a gente continua apanhando dos mesmos problemas. Sim, mas é porque eu acho que eles poderiam mostrar mais o desenvolvimento desses outros personagens ou dar uma justificativa pra eles ficarem tão fortes, sabe? Eu vejo isso como o Ichigo abalado pelo Hollow. A gente vê até na primeira luta dele contra o Yami que ele tava dando aulas que do nada surge a dúvida lá e ele apanha. Quando ele aprende a controlar ainda tem receio de como vão olhar pra ele, depois do Ukiyoha que tem a treta lá ele até tem medo de pôr a máscara. Tudo bem, e aí ele se nerfa pelo próprio metal. Mas o ponto não é nem o Ichigo se nerfar tanto. É que, tipo assim, os cavaleiros, os capitães são muito mais fodas do que todo mundo. Só que se eles são tão mais fodas do que todo mundo, não era nem pro Ichigo ter lutado com o Zaraki em pé de igualdade, sabe? Esse que é o ponto. Esse que é meu principal incômodo nesse sentido. Porque assim, o que acontece? Você vai vendo o crescimento de poder no decorrer da série. Quando rola o Ichigo versus Aizen, cara, no segundo round, né, quando ele volta do treinamento lá com o pai dele, o Ichigo, ele tá num nível de poder absurdo. Tá num nível de poder que nem o Aizen consegue identificar o poder dele. Então, assim, o Ichigo tá foda pra caralho. E aí, beleza, acontece o que acontece e tal, pula pro arca da Guerra dos Mil Anos, pra última temporada. O Ichigo, em teoria, e pelo que todo mundo fala, ele tá muito mais forte nesse arco do que na luta contra o Aizen. Só que você não vê essa manifestação de poder. Tipo, literalmente o Ichigo, por defender uma espadada, ele cortou uma montanha no meio. E nessa última temporada você não vê isso, você não vê essa grandiosidade, você não vê essa manifestação de poder. Pela parte do Aizen você vê, se vocês acompanharam a última parte que saiu, vocês veem que o Aizen tá forte que só. E o maluco tá sentado numa cadeira sem poder fazer nada. Só que parece que todo mundo tomou um buff absurdo do nada. Mas ele nunca lutou com o Zaraki em pé de igualdade. O Zaraki se nerfa pra caramba pra mesmo assim arrebentar o Ichigo até se cansar. Sim, mas não mata, esse que é o ponto. O Ichigo consegue arrancar o tapa-olho dele e tudo mais e tal, e tá lá, sabe? Tipo... Enfim, a gente já pausou o vídeo por muito tempo. E infelizmente isso é bem normal em shonens. Algumas dessas coisas são explicadas pelo menos na obra de Bleach, já que o Tite Kubo trabalhou por muito tempo com o tendão do ombro rompido. Então ele não conseguia desenhar e precisava terminar logo as coisas, porque ele não aguentava trabalhar. Mas ele... O foda é que é isso também, né? O Togashi do Yu Yu Hakusho, ele também trabalha. Ele não consegue nem ficar em pé por causa de um problema que ele tem de saúde. E tava trabalhando pra caralho também. Essa vida é bem... Cobra muito, cara. Continuava fazendo. Mas pelo menos, no anime atual, diferente daquele antigo, que foi feito por um diretor que queria muito mais aparecer e contar a história dele do que contar a história do mangá, já que muita coisa ali é diferente, no anime atual, o próprio Tite Kubo está aproveitando para compensar essas coisas do passado que não foram bem feitas, já que agora ele é a parte muito importante na produção, sendo altamente participativo ali, dando muito mais conteúdos extras e fazendo uma coisa que é muito rara, como é que é o nome dele? Jinbei, né? Porra, esse maluco é muito foda também. Pois tem o lance deles não quererem muitos assistentes. Admiro isso.
Que de não querer muitos assistentes, eu não admiro não, cara. Se você não dá conta de um trabalho, arrume um assistente, cara. Nossa senhora, tá maluco? Ficar sobrecarregado de trabalho. O ser humano não foi feito pra isso, não. Anime melhor do que o mangá. E olha que o mangá já é muito bom, mas só Não, funciona a apenas última pra Guerra temporada dos tá Mil foda. Anos, que é o arco final, o qual é o principal, o clímax, já que todos os outros arcos são introduções pra ele. Ele é uma verdadeira celebração pela obra de Bleach, tanto que, quando chega ali, os personagens principais nem tem muito mais o que desenvolver. Tudo é focado em todos os outros que o Tite Kubo deu importância. E eles sim aparecem muito mais, por muito mais tempo. Eles são Querem colocar o dedo deles porque sentem que outra pessoa não vai conseguir passar a mesma sensação. Tipo, pela saúde não concordo, mas consigo ver o carinho que o cara tem pela obra dele. Ah, mas isso aí eu concordo. Só que eu volto a dizer, cara, isso aí pra te sobrecarregar são 2 palitos. E te sobrecarregando tem problema de saúde. É foda. Uma coisa tá atrelada à outra. os verdadeiros protagonistas da série. E isso tem uma explicação. Você pode ver Bleach como um anime em shonen normal, com o protagonista vencendo os inimigos para proteger quem ele se importa, mas essa é uma forma simplista de ver a obra. Bleach, embora também aborde, não é simplesmente sobre querer ser mais forte, ou vencer com o poder da amizade, ou proteger alguém, ou salvar algo, nem nada do tipo. Bleach não é sobre o clichê básico, falando do protagonista que vence as coisas, que é forte, que conquista os seus sonhos e objetivos e tudo mais. Não, Bleach não é sobre quem você queria ser. Bleach é principalmente sobre quem as pessoas são, além daquilo que você vê por fora, e como você deve perceber, ver e encarar isso, incluindo as mudanças e perdas que acontecem durante a vida. E é Dito isso, só um adendo. Pô, não curti a Zanpakuto nova do Ichigo. A espada nova dele eu achei meio... sei lá. Eu entendi o conceito de que são 2 lâminas, porque é um poder de uma coisa e outro é o poder de outra e tal. Isso tudo eu entendi, mas o desenho das armas em si eu não curti, não. É isso que realmente torna Bleach tão especial. E sabe qual é o melhor de tudo? É que essa é apenas a minha interpretação, a qual provavelmente você discordou de algumas coisas. E é exatamente isso que prova o meu ponto. Como não é uma obra fechada, que deixa tudo explicadinho, tudo redondo, Bleach é completamente aberto a interpretações. Cada experiência com a obra vai ser única. Você vai poder ver tais lutas de forma diferente, tal personagem, tal atitude de forma completamente nova e oposta ao que eu vi, e tá tudo bem, porque ela é tão complexa que, independente de qual seja a sua visão, de alguma forma vai fazer sentido pra você, desde que você pense sobre ela. Até pra quem só vai ver. Sério, pô, é que eu sou um fã da espada dupla. E ele me lembrou um pouco o Abyss Watcher com a espada e a faca. Não, mas ter a espada e a faca não é ruim. Isso eu não achei ruim. O desenho mesmo das armas eu não curti. O fato de serem 2 espadas e de ser uma maior, isso tudo eu curti. O conceito por trás eu curti. Eu só não gostei do desenho mesmo. Só isso. Pelas lutas. Isso é completamente genial. O que mostra... Tipo, a espada dupla do Shunsui, lá do capitão da primeira divisão novo. Cara, são 2 espadas, mas eu gostei do desenho delas. Mas a do Ichigo especificamente não curti muito, não. O quão incrível é a obra de Tite Kubo. E agora, cabe a você ter a sua própria interpretação, visão e entendimento sobre a mensagem passada em Bleach. Por isso que eu te digo, leia ou assista Bleach. Mais do que apenas boas lutas, isso vai ser muito bom e importante para aquele você que talvez você ainda não conheça. E aí, qual é a sua interpretação? Eu interpreto que eu gostei do seu vídeo, cara. Teu vídeo foi realmente muito bom. Vale a reflexão. E tanto pelo teu vídeo quanto pela recomendação do Bossu, quando eu tiver tempo eu vou assistir a Arca depois... Caramba, eu tô falando do Arca. A saga depois do Aizen. E pensar que muito em breve vem aí Bleach Rebirth of Souls, que eu vou trazer aqui no canal análise para esse game sobre Bleach, que vai sair muito em breve. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder. E se o vídeo foi legal, deixa um like, é importante de verdade. Além disso, no canal nós fazemos também umas coisas contando o que aconteceu nos bastidores, como a obra foi feita. E tem esse vídeo incrível aqui de High Score Girl. Foi um anime sensacional, muito importante para mim. E eu acho que você vai gostar. Dá uma chance, experimenta aí. Muito obrigado a você por estar aqui. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buena! Valeu demais, mano. Muito obrigado, Renato. Adorei teu vídeo. O like já tá dado. O canal já
é inscrito. E para você que está assistindo também, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, se você acompanhou. Não esqueça de deixar um like, de deixar uma inscrição sua, comentar se tiver alguma recomendação de outro vídeo. E também, por favor, se inscreva no canal do Renato, beleza? Então, muito obrigado, galera, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!